Eu sou Ismael Pereira, diretor da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, e a gente continua a nossa série de entrevistas, conversas nesse programa que é para ser um podcast ou talvez um programa de entrevista para trazer informações sobre o mundo do trabalho humanitário, mas também repassar algumas formas que nós trabalhamos como resposta desde os desastres de 2024, né? O trabalho humanitário no Rio Grande do Sul ele não se encerrou, o trabalho da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul não se encerrou. A gente segue, após um ano, trabalhando ainda com os efeitos prolongados que os desastres do ano passado provocaram nas comunidades do Rio Grande do Sul. Hoje a gente recebe a nossa coordenadora de saúde, Aline Missel, para fazer uma conversa sobre saúde comunitária, o impacto da saúde perpassado pelos desastres, dar uma continuidade breve no que a gente tratou lá no primeiro episódio. Se você não viu, por favor, veja os episódios anteriores, onde a gente falou um pouquinho sobre epidemiologia de desastres, classificação de desastres. O segundo episódio foi sobre saúde mental e agora a gente recebe Aline Missel. Por favor, gostaria que tu te apresentasse para o nosso público que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, e no Spotify também vai ter os áudios para vocês procurarem a descrição lá, tá? Vai estar a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, vocês procurem pelo nosso podcast. Aline, por favor, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, te apresenta para o nosso público. Bom, muito obrigada, né, pelo convite. Bom, meu nome é Aline, como eu fui apresentada. Sou coordenadora do Departamento de Educação e Saúde desde 2021, aqui na Cruz Vermelha Rio Grande do Sul. Sou fisioterapeuta e sempre tive um vínculo muito forte, né, muito forte com a saúde comunitária e a saúde coletiva. Sempre atuei, né, na área clínica, mas sempre também vinculei o meu trabalho a essa área da inclusão social. Fiz especialização em psicopedagogia institucional, tenho mestrado em diversidade cultural e inclusão social. Então sempre vinculei o meu trabalho, né? Sempre tive essa preocupação de não pensar somente no paciente, mas em todo um contexto onde ele está inserido, né? Então, todo o contexto familiar, todo o contexto do local onde ele está inserido, o reflexo de todo esse contexto na saúde desse paciente, na saúde, no processo saúde e doença, né? E num conceito ampliado de saúde, né? Que é o bem-estar físico, social e mental. Tirar do profissional de saúde pensar somente na saúde como ausência de doença, né? Pensar num contexto global. Então, eu sempre tive esse vínculo muito forte, pensando nesse contexto global. Então, eu acabei direcionando o meu trabalho também para a saúde comunitária e coletiva. Acabei, né, caindo, graças a Deus, né, acabei indo na Cruz Vermelha, que é um ambiente muito enriquecedor, né? É um ambiente que a gente aprende muito também, né? A gente tanto ensina, mas também como aprende muito, aprende com os colegas, aprende com a equipe, aprende com as comunidades que a gente trabalha. Então as comunidades nos ensinam muito, a preocupação, a cultura popular é muito interessante, né? Principalmente no processo de saúde e doença, a gente aprender a ouvir, né, e a vivenciar essa cultura popular que é importante também, né? Okay. Legal. Conta pra gente como está o desenvolvimento dos programas de saúde dentro da Cruz Vermelha, como foi a resposta aos desastres do ano passado e quais são as atividades que estão sendo desempenhadas ainda hoje? Bom, a gente sempre fez um trabalho, mesmo antes, né, de maio de 2024, né, do ano passado, a gente sempre fez um trabalho muito ligado às comunidades, né? Então a gente sempre se preocupou em ir até as comunidades, exatamente conhecer, né, lideranças comunitárias, conhecer as vulnerabilidades de cada comunidade, porque a saúde é isso, a gente não consegue, a gente tem que conhecer, entender, né, as particularidades de cada comunidade para poder atuar de forma efetiva. Então a gente sempre atuou muito, né, exatamente nesses contextos. Claro que em maio de 2024 a gente acabou, né, intensificando muito mais, porque houve esse desastre meteorológico no Rio Grande do Sul, que repercutiu na área da saúde, mudando os cenários do processo de saúde e doença também. Então nós temos hoje doenças que não eram típicas do nosso estado e que esses cenários de processo de saúde foram sendo modificados partindo
desses desastres e esses episódios que foram acontecendo. Então, por exemplo, a leptospirose, né? A leptospirose, a gente tem tido já aumentos, nós temos estatísticas de aumento de leptospirose de 10 anos atrás já. Então, nos últimos 10 anos, a gente já tem tido aumentos a cada ano de casos de leptospirose. Já resultado, né, de alagamentos pontuais que já aconteciam nesse período, né, no Rio Grande do Sul, e isso foi repercutindo em mudanças de cenário. Claro que em 2024 foi o ápice, né, foi o máximo de alagamento, né, inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul, e esse cenário, claro, que aumentou, né, então lá a leptospirose aumentou muitos casos o ano passado, 2024, né, e a gente continua atuando, então a gente atuou durante ali, então naquele impacto imediato, né, que as primeiras horas, os primeiros dias, a gente entra com apoio às comunidades, principalmente no setor de resgate. Então a preocupação em salvar vidas, a preocupação do primeiro socorro psicológico, extremamente importante. E depois, na fase de reconstrução ali, a gente acaba atuando na fase de prevenção de doenças, nessa fase de reconstrução ali, do alagamento em si, da inundação. Porque a água, ela vai inundar as casas e ela vai trazer uma água contaminada, né? Então é uma água que vai vir contaminada, porque ela vai se misturar com bueiros, com esgoto. Essa água vai vir com a contaminação. Essas pessoas que tiveram contato prolongado com a água têm uma chance maior de contaminar a leptospirose, contrair a bactéria que é a leptospira, né? Tanto via oral, pela água contaminada, que é uma porta de entrada maior. Então a leptospira, que é a bactéria, ela precisa de uma via de acesso para o nosso corpo. Principalmente, então, a boca acaba sendo a principal via de acesso da leptospira. E aí a água contaminada também é um dos principais motivos. E o contato direto com a água contaminada através da pele, porque a pele é uma barreira, né? Ela é uma proteção que a gente tem. Mas o contato prolongado, a leptospira pode acabar também tendo uma via de entrada, né? Então essas pessoas que tiveram contato prolongado com essa água nessa fase também podem, através também de lesões na pele. Então tu pode ter lesões, machucados na pele e ser uma porta de entrada para a leptospira. Então a gente atuou desde o início ali em orientações com as comunidades, principalmente nesse contato com a água, principalmente na limpeza das casas. Então enquanto as famílias estavam retornando para suas casas, quando a água baixou, aí ficou o barro. Então o barro também estava contaminado. E aí as pessoas iam limpar as casas sem bota, sem luva, sem proteção, e acabava virando uma via de entrada da leptospira, né? Então a gente fez um trabalho praticamente quase todo o Rio Grande do Sul, nas áreas mais afetadas, levando também ajuda humanitária. Então nós levamos kits de higiene, kits de limpeza. Os nossos kits de limpeza eram muito completos, então vinham máscaras, né, tanto mais grossa quanto mais fina, luvas também, tanto mais fina quanto mais grossa, para evitar lesões, até por causa do tétano acidental também, que pode ser um dos riscos, né, botas de proteção, macacões. Então a gente auxiliou nessas limpezas também. Então ao mesmo tempo que a gente ia nas comunidades, ajudava nas limpezas, a gente também fazia essas orientações, né, para a comunidade saber o que fazer, essas populações saber o que fazer e poder se proteger e se defender, né. Então ali naquela fase, depois também a questão do entulho e do lixo foi outra preocupação. Então o entulho e o lixo acumula água, que pode ser também focos de proliferação de dengue, né? Então é um outro problema que a gente ainda está passando, né? Como se fosse sequelas ainda de maio de 2024. Então a dengue é uma outra doença que ela vem aumentando desde 2022 no Rio Grande do Sul. Ela não era uma doença típica, mas em função desses últimos anos de alagamentos que nós estamos tendo no Rio Grande do Sul, a dengue, o Aedes aegypti, também está se familiarizando com o nosso estado, né? Então ela está se tornando uma doença típica do nosso estado que não tinha. Então em 2021 nós tivemos 3 óbitos de dengue, 2022 nós passamos para 66 óbitos, 2023 para 56 óbitos e 2024 nós terminamos com 281 óbitos de dengue. Então foram alarmantes os índices de aumento da dengue e provavelmente um dos fatores
fatores foram as inundações de maio de 2024, né? Porque aí o entulho, o lixo das casas virou focos de proliferação do mosquito, né? Sim, inclusive a gente tem debatido muito isso nos nossos grupos internos e tentado levar esse diálogo para fora da Cruz Vermelha também. Essa é a ideia desse programa, né? A gente pensar que existe um desastre que é esquecido no Rio Grande do Sul, que é justamente um desastre biológico, que é a dengue, né? Que causou mais óbitos do que propriamente os desastres meteorológicos, hidrológicos, geológicos que tivemos em 2024. E aí, nesse sentido, isso é um alerta que a gente faz à população, isso é um alerta que a gente constrói junto a vocês também para o poder público, para a gente poder pensar, levar esse aviso, né, para os órgãos de vigilância, né, em saúde, que a dengue é um desastre associado geralmente a um desastre hidrológico, a inundações, né? E o Rio Grande do Sul, como tem sofrido uma repercussão, né, um aumento da intensidade, da frequência de inundações no estado, esse número está diretamente associado. A gente não contabiliza esses óbitos dentro da perspectiva de desastres, o que, dentro da nossa percepção, seria um erro epidemiológico, inclusive, né? De levar em consideração que os óbitos por dengue também são óbitos por conta de desastre. Um desastre biológico. Aline, tu falou sobre água potável, sobre água contaminada. A gente tem um programa na Cruz Vermelha chamado WASH, né? Sim. Água, higiene, saneamento. Conta pra gente como funciona esse programa e como que nós trabalhamos com as comunidades nesses processos de potabilização de água, né? Sim, no programa WASH que a gente atua, estamos atuando já antes das enchentes de 2024, nós, né, já atuávamos, né, com o programa WASH, então a gente faz a análise da água. O que acontece? A gente geralmente faz a análise da comunidade, a gente verifica como é que é a qualidade, essa água encanada, é poço artesiano, né? Como é que é essa rede, como é que é esse acesso à água? E aí a gente faz a análise, principalmente, a gente teve regiões aqui no Rio Grande do Sul que tem zonas rurais que tem muitos poços artesianos, né? O lençol freático também foi contaminado, então a gente fez um trabalho de não só desinfecção de poços artesianos, mas também análises, né? Então a gente faz a análise da água, a gente verifica a quantidade de cloro, se tem uma quantidade, nos poços não, porque ela não é uma água tratada, né? Então ela não vai ter cloro, né? Ela é direto do lençol freático. Mas a água encanada, né? Ela é para ser tratada, né? Então ela recebe uma quantidade, né, de cloro. Então a gente faz essa análise para ver se está chegando naquela casa, naquele local, a quantidade de cloro ideal, né? Então, se tem uma quantidade, nem a mais e nem a menos, porque se ela é mais também ela pode se tornar tóxica, né, para o organismo, e se ela é menos, essa água ela não está própria para o consumo. Porque o cloro ele tem essa capacidade de matar agentes que transmitem doenças. Então o cloro ele é uma proteção na água. Então a gente faz essa análise e é interessante porque essa análise a gente gosta de trocar essa ideia com a comunidade também e explicar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Muitas vezes a comunidade não tem, às vezes, essa noção, qual é a quantidade, às vezes acha que está muito branca, que é cloro de mais, cloro de menos, então a comunidade a gente tem que ser multiplicadores de conhecimento, né? A gente não pode deter o conhecimento profissional de saúde só para nós. Eu acho que a comunidade tem que entender por que está acontecendo aquilo e a gente tem essa preocupação, né, de mostrar para eles, olha, tem cloro, não tem, é uma quantidade boa, não é, está protegido, não está, olha, essa água tu não pode consumir que ela não está própria para o consumo, então a gente orienta então de comprar água, ou a gente, dependendo do local, a gente leva, a gente faz doações daí de água potável, ou ensina maneiras, né, ou de ferver a água, ou doação de pastilhas de cloro, então a gente tenta conhecer a realidade daquela comunidade, faz essa análise e tenta fazer com que as comunidades respondam da melhor forma para evitar doenças, né? No caso dos poços artesianos, a gente faz então a análise microbiológica, é uma análise, não é muito, ela é uma análise caseira, né? Só para a gente ter uma noção de como é que está a qualidade da água. Se ela aparece com algum indício
né, de E. coli ou né, outros agentes, a gente encaminha então para laboratórios especializados aí para fazer uma análise mais completa, né. Mas a gente, pelo menos, a gente consegue ter aquele primeiro sinal ali de como é que está aquela água e já poder fazer essa primeira orientação. Tem comunidades que a gente fez doação também de filtros de água, então principalmente essas comunidades de zonas rurais, que tem muitos poços artesianos, a gente levou filtros de água, ensinamos como usar, ensinamos, isso é muito interessante também, esse trabalho da saúde comunitária, que a gente não entrega só né, a doação, a gente tem essa preocupação de entregar e explicar o que nós estamos entregando, para que serve a manutenção, porque muitas vezes não sabe como montar, não sabe limpar, não sabe como fazer uma manutenção, uma troca de vela. Então a gente fazer esse trabalho junto com as comunidades. Mesma coisa quando a gente vai entregar um kit de limpeza, um kit de higiene, a gente procura fazer a gente chama treinamento comunitário, né? A gente explicar para as pessoas para que serve, como limpar de forma adequada, que não seja risco, né? Para as pessoas, para a família, para as crianças, né? Até os rótulos, né? Às vezes a gente recebe muito material, por exemplo, da Federação Internacional, os rótulos que não são português, né, eles são rótulos, então a gente tem essa preocupação de explicar o que é água sanitária, o que é o desinfetante, para não correr nenhum risco, né, então, e que essa linguagem, e é muito interessante também na área da saúde, e eu gosto de falar muito nisso, que a linguagem seja efetiva. O profissional da saúde, ele tem que ter uma linguagem efetiva com as pessoas. Não adianta tu passar uma informação que a pessoa não está entendendo. Mesma coisa uma comunidade migrante, né? Às vezes uma linguagem que tu não... Então a gente ter essa preocupação que a pessoa que está ali nos ouvindo entenda o que a gente está passando. Uma linguagem leiga, uma linguagem acessível, né? Um idioma acessível, porque a gente não fique, né, distante do que a comunidade realmente precisa, né? Então essa questão da água é extremamente importante, a gente tem feito, a gente continua fazendo, ainda tem locais que o lençol freático ainda está contaminado, né, ainda precisa de assistência, a desinfecção dos poços ainda não ficou completa, né, então a gente ainda precisa, a gente continua dando assistência a essas comunidades, e é extremamente importante porque hoje, 2019, saiu uma estatística, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, né, que mais de 1 milhão de pessoas no mundo, né, morreram em função, levaram a óbitos em função de diarreias e vômitos, em função justamente de não ter acesso à água potável, né, isso foi dados de 2019, 1 milhão de pessoas, né, podiam ter sido salvas se essas pessoas tivessem tido acesso à água potável, saneamento básico, né, e é extremamente importante, salva vidas, né. Uhum. Tem algum exemplo, algum momento que te marcou em alguma comunidade, alguma ação que tu realizou ano passado com a equipe, que tu possa contar um pouco pra gente? Nossa, tem várias, assim, a gente tem trabalhado praticamente no Rio Grande do Sul inteiro, né, e a gente tem levado a nossa equipe de saúde, né, como ela é muito completa, né, então como a gente trata da educação e saúde, a gente tem levado também para as comunidades apoio psicossocial, né, então a gente tem feito um trabalho muito completo até hoje, no decorrer desse mais de 1 ano, então a gente tem feito um trabalho muito completo em relação ao apoio psicossocial, em relação não só à educação voltada à saúde física, né, mas a gente tem presenciado muitas situações ainda de ansiedades, né, das pessoas, então a gente tem a gente tem escutado muito relatos ainda de comunidades passando por situações ainda, não digo traumáticas, mas essa ansiedade, né, da chuva que vai vir, né, então relatos de pessoas, foram situações bem fortes que a gente presenciou. Então muitas vezes nós chegávamos nas comunidades para fazer, por exemplo, uma palestra sobre leptospirose, sobre dengue, e esses relatos, né, das pessoas, essa angústia do que aconteceu, vinha muito à tona, é muito latente, né, então vinham relatos muito fortes das pessoas, né, e aí a gente às vezes tem que saber também lidar com essas situações, porque quando tu vai lá falar de leptospirose, de dengue, e aí daqui a pouco as pessoas chegam para ti: "Não, mas não é disso que eu quero falar agora nesse momento",
não é disso que eu quero saber, né? Não é disso que eu estou precisando agora, né? Então, muitas vezes a gente chegou nesse ponto, né? E claro que ainda a gente tem uma equipe muito completa com o pessoal da psicologia, né? A gente tem uma equipe de saúde mental muito boa que nos acompanha em todos. Então, muitas vezes a gente chegava e às vezes a gente vê essa barreira, né, da saúde. Não, eu não quero saber de leptospirose, eu não quero saber de dengue, né? Eu tô precisando de algo para comer, eu quero algo para beber, eu quero, né? Então é muito complicado às vezes a gente nessa área da saúde comunitária, no desastre ou pós-desastre, a gente lidar com essas situações, né? E então a gente não consegue, o profissional da saúde, ele às vezes não consegue ficar só naquela, né, no seu globinho ali, né? Tu tem que às vezes expandir um pouco além e tentar ouvir aquela pessoa e realmente ver o que ela tá precisando naquele momento, né? E claro, a ideia é que tu passe aquela informação, mas que tu também dê conta de outras demandas que aquela pessoa veio. Então isso foi, eu acho assim, muito forte que aconteceu com as nossas equipes durante todo esse processo e até hoje, né? Hoje a gente ainda se depara com um grupo de pessoas ou com pessoas que nos relatam isso, né? Eu não posso ver barulho de chuva, eu não consigo dormir. O que que tu tem para me fazer, para me ajudar nesse momento? Né? Eu não tenho, a minha casa chove dentro. A gente ouve relatos de pessoas ainda até hoje que dizem que não compraram tudo ainda, que estão vivendo de forma precária ainda nas suas casas, porque elas não querem investir com medo de perder de novo, que eu já perdi 2, 3 vezes. Eu acho que isso, para mim, é o que mais abala ainda, né? Abala ainda porque às vezes tu não consegue ser tão efetivo na saúde em si, na saúde, pensar na saúde física, né? Tu não consegue porque o desastre meteorológico ele atingiu em esferas, né, todas as áreas, né? E aí tu não consegue às vezes ajudar exatamente aquilo que aquela pessoa está precisando naquele momento, né? E isso eu acho que é o que mais me impacta ainda, né? E a gente não consegue, a gente que não tenta, mas a gente não tem braços para ajudar né, dar conta de todas as demandas que as pessoas têm. Então é complicado, sabe? Tu chegar a pessoa e dizer, olha, que nem já aconteceu tu falar, vamos escovar os dentes toda vez que tu comer, tu tem que escovar os dentes. Tá, mas eu não como. Eu como uma vez, tu tem que escovar 3 vezes por dia depois da alimentação. Mas eu me alimento uma vez por dia só, né? Então, não, então tu tem que escovar os dentes, né, 2, 3 vezes por dia, mesmo que tu não coma, mesmo que não tenha a tua alimentação. Então, eu acho que é muito complicado isso, tu associar a saúde física com a mental, dentro da ajuda humanitária, e tu tentar dar conta dessas demandas que vêm. E aí tu te coloca numa situação, às vezes, tipo, o que que eu vou fazer nesse momento? O que que vai ser melhor nesse momento? Uhum. Então, o que tu está trazendo é que os efeitos prolongados, né, do que enfrentamos em 2024, e que impactam diretamente na saúde, tu está demarcando muito bem o espaço da saúde mental aí, né? Essa ansiedade, essa angústia, esse medo que vem frente à mudança meteorológica, que é exatamente o que a gente conversou na semana passada com a Fernanda, né? A gente debateu muito esse assunto. E para quem está nos acompanhando, saibam que hoje é dia 28 de junho e nós estamos em alerta no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas que estão previstas para esse final de semana, né? Então são comunidades que sofreram muito e ainda estão com muitos danos por conta dos desastres de 2024 e que passaram recentemente, né, semana passada, passamos por uma nova inundação que também foi generalizada pelo estado. Quando a régua do Guaíba, aqui em Porto Alegre, começa a baixar, a gente tem a previsão de mais volume de chuva previsto para esse final de semana. Então, nós estamos em alerta, acompanhando os boletins da Defesa Civil, tem uma equipe de monitoramento da Cruz Vermelha fazendo esse serviço e as nossas equipes estão preparadas, caso seja necessário atuar. Então, tudo isso que a gente está falando agora, a gente está vivenciando ao mesmo tempo, né? Porque não é só uma memória do que a gente viveu o ano passado, é porque essa memória ela continua sendo produzida hoje, porque ainda estamos, né? Exatamente, e eu acho que e quando a gente fala em Cruz Vermelha, né, geralmente as pessoas têm uma imagem, ela vai atuar no desastre, né, ela vai atuar na zona de conflito, naquela zona pontual, mas não, a gente gosta, nós aqui, né, atuamos de uma forma
constante. A gente já atuava, né? Exatamente. Então, a gente já atuava antes de maio de 2024, já com esse monitoramento em relação à dengue que já vinha acontecendo, né? Depois também, então a atuação da Cruz Vermelha, ela não se dá somente naquela situação pontual. Então, é um acompanhamento que a gente já faz desde maio nessas comunidades, e não, quando a gente fala em educação e saúde, não é só a saúde física, né? Tem a questão também da gente fortalecer lideranças comunitárias, fortalecer comunidades, né? Tornar comunidades resilientes, da autoproteção, autocuidado ali, né? Então, a gente levar isso, a gente se preocupa muito em levar para as comunidades, a gente não quer que eles sejam dependentes nossos, né? Então, hoje nós temos locais fixos em que a gente atua e que a gente virou referência em algumas comunidades, mas a gente não quer isso. A gente não quer que as comunidades sejam dependentes nossas, a gente quer que elas caminhem com suas próprias pernas e que essas sejam multiplicadoras de conhecimento também. Que esse conhecimento que a gente passa em relação à prevenção, água, leptospirose, dengue, alertas de evacuação, alertas para onde a mochila de emergência, o que colocar numa mochila de emergência, quando sair, quando não sair, alertas da Defesa Civil, isso tudo são conhecimentos que são constantes. E a gente tem que trabalhar com a prevenção. Educação e saúde é isso, né? É trabalhar com a prevenção, é saber, tu não pode até não conseguir prevenir o desastre em si, né? O que for afetado, a estrutura que for atingida, mas tu consegue evitar os danos. Tu consegue fazer com que essas pessoas respondam de forma mais rápida, de uma forma mais eficaz e evitar mais doenças, mais mortes e a área da saúde mental também, porque isso tudo é uma bola de neve e vai abalando tudo, né? É uma estrutura. E a gente tem passado nos últimos anos por isso. Menos grau ou mais graus, mas a gente tem passado, né? Então, é importante esse feedback constante, né? Que a gente acaba tendo das comunidades, como isso está se dando, como isso está acontecendo, como as comunidades estão respondendo, e é um feedback de a gente entender e estar sempre também aprendendo com eles. Nós aprendemos com eles como funciona o sistema e como a gente pode ajudar. Nós não chegamos numa comunidade dizendo, olha, estamos aqui para ensinar vocês. É o inverso, a gente está aqui para aprender com vocês, então estamos aqui para auxiliar vocês. Como conduzir essa situação, né? Uhum. Olha, a gente passaria a tarde toda discutindo isso, né? E eu acho que tu traz agora um fechamento bem importante de como a gente também trabalha o desenvolvimento e a autonomia das comunidades e o engajamento da comunidade dentro das ações humanitárias, para que a gente não gere um processo de danos, né? Nosso objetivo é reduzir danos e não provocar outros danos, né? Então, ações sem danos é o que a Cruz Vermelha sempre segue. Aline, para fechar então essa nossa conversa, onde é que as pessoas podem buscar por essas informações, por apoio, para identificar questões que estão vinculadas à sua saúde, relacionadas aos desastres? Bom, a gente tem o canal próprio Instagram, né? Então, o Instagram da Cruz Vermelha, podem entrar em contato, né? Então, a gente tem pessoas que estão constantemente respondendo, né? Se nós não pudermos ajudar, a gente encaminha para setores que ajudam, né? Ou os CRAS também. Então, hoje a gente tem uma conexão com a rede municipal, né? Então, as pessoas podem também entrar em contato se tiverem precisando algum apoio psicológico, alguma questão, pode entrar em contato também com a rede. Se for o caso, eles nos encaminham, né? Então, a gente pode dar essa continuidade na equipe. Então, a gente tem hoje grupos de apoio psicossocial, a gente tem acompanhamento psicológico, a gente tem equipes de educação e saúde atuando, né? De forma global, né? Dependendo da demanda que for surgir. Então, via Instagram, posso fornecer meu e-mail também da Cruz Institucional, que é saúde@cvbrs.org.br, né? Então, podem entrar em contato comigo através do e-mail institucional da Cruz Vermelha também, para poder, qualquer dúvida, ou até solicitar algum apoio, né? Algo que a gente possa ajudar, a gente está de portas abertas. Obrigado por hoje, Aline. Eu que agradeço. Conversar com a gente. Para você que nos acompanha, então,
tem os nossos canais oficiais nas redes sociais, no Instagram, né? Cruz Vermelha Rio Grande do Sul. E no próximo programa a gente vai conversar com a Bia Kern, que ela é diretora do Instituto Mulher em Construção, que é muito legal esse projeto. Nossa, Uma incrível. das coisas mais incríveis que eu já vi, Incrível. presenciei dentro do setor social e da área humanitária, né? Uhum. É um instituto que promove a inserção de mulheres dentro da área da construção civil. No entanto, eles não fazem apenas isso, elas não fazem apenas isso. Elas trabalham toda uma rede de proteção, uma rede de segurança e a saída de ciclos de violência intrafamiliar e doméstico através do instituto. Então, vejo vocês na próxima. Obrigado, Aline. Eu que agradeço. Até.